Boa noite, irmãos, graça e paz. Para mim é um grande privilégio voltar aqui. Fiquei 3 anos como seminarista aqui, para mim foi um tempo de aprendizado muito grande. Queria agradecer ao conselho, ao pastor, ao seminarista Daniel pelo convite. E queria desde já reforçar um pouco o que a Marisa disse, porque eu fui uma das pessoas muito abençoadas por essa igreja e pelo Centro de Missões. Nos 3 anos que eu estive aqui, o Centro de Missões sempre reservava uma verba, e você sabe como é o seminarista. Você tem que ajudar o seminarista para ele conseguir comprar os seus livros e tudo mais. Então, irmãos, apoiem e ajudem sempre os missionários. E além disso, em outubro, eu fui convidado para dar aula lá em Guiné-Bissau, na África. E o conselho também já está ajudando na passagem. Então saiba que por muitas vezes você acha que as missões estão paradas, que não estão fazendo nada, mas é porque você não se envolve naquilo que realmente a igreja está fazendo, e essa igreja tem sido muito abençoada por isso. E a segunda coisa é que o sermão, geralmente, ele tem a sua aplicação, ou seja, no final, o pastor fala para você assim, esse sermão quer dizer, e aí ele começa a dar as aplicações. Só que o meu sermão de hoje, a Marisa fez todas as aplicações. Então, se você puder, você pega o vídeo, você recorta, e no final do meu sermão você coloca a Marisa, e aí vai dar tudo certo, já tem o sermão e as aplicações estão todas lá. Brincadeiras à parte, abra sua Bíblia, vamos ao que interessa. Palavra do nosso Deus. Em Lucas, capítulo 16. E vocês vão entender assim que eu ler o texto o que eu estou dizendo com as explicações. Lucas, capítulo 16, do 19 ao 31. A palavra do nosso Deus diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles a arrependência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai, para ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo, nessa noite, possa falar ao nosso coração e possa falar também à nossa mente, para que possamos amadurecer como cristãos e possamos sair daqui, Deus, transformados e fortalecidos para a nossa semana. Queremos Te agradecer em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que são mais novos talvez não lembrem, mas antigamente existia um programa na televisão em que aqueles grandes empresários, eles se vestiam de alguém como se fosse um funcionário. Vocês lembram desse programa? Alguns de vocês lembram. E de repente ele entra e ele começa a carregar caminhão junto com os funcionários, perguntando como que é a vida desse funcionário. Geralmente no final, esse patrão rico, milionário, começa a chorar, porque ele lembra da sua raiz e tudo mais.
E ele pega sempre um funcionário e ele diz o seguinte: eu vou transformar a sua vida, e ele faz algo de muito bom para esse funcionário. E além disso, ele fala: vou mudar a política da empresa. A partir de agora tem tantos funcionários, e é assim que acontece. Mas um desses episódios me marcou. O episódio que um patrão chegou chorando e ele disse para o funcionário: olha, seu testemunho de vida me comoveu e eu vou mudar a sua vida. Quando alguém fala que vai mudar a sua vida, você espera algo bom, não espera? Se alguém chegar para mim e falar assim: pastor, eu vou mudar a sua vida, eu falo: amém, mude minha vida. Ele chega então e fala: a partir de agora, eu vou te dar férias. Tá, ele já merece férias porque ele é funcionário, mas tudo bem, deixa isso de lado por enquanto. E você vai para o Beto Carreiro. É só isso, parou aqui. Não tem mais nada. Se você está esperando algo mais, não tem. Esse patrão disse que mudaria a vida mandando o seu funcionário para o Beto Carreiro. E a vida dele estaria 100% tranquila agora. Foi tudo resolvido, todos os problemas, todas as dores nas costas por carregar caminhão. Esse homem, na verdade, é alguém muito insensível. Esse homem é alguém que, perante a televisão, ele quer se passar por bom, mas nem isso ele sabe fazer. Ele não sabe ajudar o próximo e, além disso, quando ele ajuda de uma forma errada. Hoje nós vamos ver que não é de hoje que existem pessoas que são insensíveis ao próximo. Isso existe desde a época de Abraão. E nós vamos ver um relato agora de Jesus, uma parábola que o próprio Jesus conta, do rico e de Lázaro, mostrando a diferença que faz quando o dinheiro torna o seu coração insensível à necessidade dos demais. Então, primeiro que eu quero que você veja, o primeiro ponto do nosso sermão é os valores que nós temos aqui em vida. Jesus conta que havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Talvez você não entenda de moda e não tem problema, eu também não entendo. Quem entende é minha esposa. Mas, nessa época, era muito difícil você conseguir o tingimento de uma roupa. Ou seja, para que você alcançasse essa cor púrpura, era necessário que você matasse diversos caracóis, depois você deixasse secar, depois você aplicava isso sobre o pigmento e então você conseguiria essa cor. Ou seja, era algo muito raro de se conseguir. Uma pessoa vestida de púrpura, na época de Jesus, era uma pessoa que não era somente rica, era uma pessoa que ostentava a sua riqueza. Porque imagine você está no mercado, e de repente, com todo mundo com aquela roupa do primeiro século, sabe? Aquela roupa batida, cheia de areia, aquele tecido duro. De repente passa alguém, e esse alguém tem uma cor que é púrpura. Muito bonita, muito bela. E além disso, é um linho finíssimo, como a própria Bíblia diz. Ou seja, ele gastou muito dinheiro na sua roupa, para que as pessoas pudessem olhar para ele e falar: uau, que homem elegante. Apesar dessa cor ser muito feia, mas que homem elegante, que homem que está lindo, vestido dessa cor púrpura, com esse linho finíssimo. Então ele estava simplesmente querendo ostentar a sua riqueza. Além disso, continuando a descrição, você vê que ele tinha diversos... ele se regalava esplendidamente na hora das suas refeições. Uma coisa é você sentar na mesa e comer aquilo que tem. Eu lembro até hoje quando eu sentava, e alguns mais velhos vão entender o que eu estou dizendo. Quando eu sentava na mesa da minha avó e perguntava para ela o que tinha para comer, minha avó falava: o que está no seu prato. Era simplesmente isso. Eu não era aquela criança que tinha oportunidade de falar: não gosto disso. Eu tinha que simplesmente aceitar e comer aquilo que ela colocou no prato e dizer: vó, que maravilha de almoço. É algo esplendoroso. E minha avó sempre falava assim: tem gente que queria ter um prato assim e não tem. Então eu sempre tinha que comer aquilo com muita felicidade e não podia deixar nada sobrar. Nunca podia deixar nada sobrar, porque minha avó sempre jogava o psicológico, que na África as crianças não tinham comida. Então eu tinha que dar graças a Deus que eu tinha um pouquinho de alimento. Sempre era assim: no psicológico vai. Aprenda com a minha avó. Esse homem é pelo contrário, irmãos. Esse homem ele se sentava à mesa e o que ele começava a fazer era um banquete. E ele não tinha um banquete apenas no seu aniversário. Ele não tinha um banquete apenas quando seus amigos vinham. Ele fazia um banquete todos os dias. E todos os dias ele chamava os seus irmãos, ele chamava as pessoas e ele se regalava. Sabe aquilo que você fazia, aquele mercado que você fazia antes da pandemia, que agora você não faz? É mais ou menos aquilo. Quando você tem muito dinheiro e você compra tudo aquelas coisas, coloca na sua mesa e agora você tem um banquete. Ele fazia isso diariamente e mostrava para as pessoas ao seu redor, como eu sou rico.
Eu me visto de linho fino, púrpura, e eu tenho um banquete à minha mesa. E você já está pensando assim, nossa, que homem, né? Que homem, assim, uma riqueza inútil, pastor, uma riqueza que não vale de nada. Quem vai admirar isso? Sabe qual é o problema? A gente. Porque hoje em dia, a palavra ostentação, que está aqui no texto bíblico, é algo muito dito em nossos dias. Você pode ver que quem é mais jovem tem Instagram, e agora até mesmo os mais velhos têm Instagram. Quando você olha no seu Instagram, no seu feed, quando começa a subir muitos ricos com iates e com muitas coisas, eu duvido que você diga assim, tá vendo esse iate aqui, desse rico? Raça de víbora, vai para o inferno, para que todas essas coisas? Não preciso de nada disso, estou satisfeito com o meu Fusca. Eu duvido que você olhe para aquilo e pense assim, nossa, essa pessoa viaja muito, várias vezes, e eu estou aqui, não tenho dinheiro nem para passagem, mas ela viaja várias vezes e isso é inútil. Ela não conhece o meu Senhor e Salvador. É isso que você pensa? Eu duvido que você pense nisso. A não ser que você seja alguém que já está em um outro nível de cristianismo. Depois eu quero te conhecer, apertar sua mão assim, porque é raro. Porque, infelizmente, nós temos valores que não são os mesmos da Bíblia. Os nossos valores são valores completamente mudados. A gente olha para o rico, a gente olha para aquele que tem algo melhor e a gente sente inveja. E a gente sente que o nosso coração, muitas vezes, até mesmo quer ter aquele bem. Ou então tem raiva, porque as pessoas têm aquele bem. E a gente olha para a nossa realidade e a gente pensa, eu queria ter a vida dessa pessoa. Ah, se eu tivesse metade, quem nunca disse isso? Se eu tivesse metade desse dinheiro desse homem, eu seria feliz. Se eu tivesse só uma quantidade do que ele tem na conta bancária, eu estaria, assim, radiante, pastor. Missões, eu pagaria só passagem para Guiné-Bissau, olha, faria tudo. Eu estaria muito feliz. Nós valorizamos aquilo que Deus não valoriza. E esse homem também, a sociedade dessa época, valoriza a sua ostentação. Mas nós temos o oposto. Alguém que eu duvido que você iria falar assim, quero ser como ele. Eu quero ser igualzinho a essa pessoa. Continuando no versículo 20, coloca o oposto agora. Diz, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Irmãos, é muito interessante que nas parábolas de Jesus nunca usa um nome específico. Jesus sempre chama por apelidos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Você não sabe qual é o nome do samaritano. Essa é a única parábola que Jesus faz questão de usar o nome, dizendo Lázaro. O mendigo que estava à porta se chamava Lázaro. Lázaro, no hebraico, é uma diminuição, que significa Lazar, que na verdade é o nome de Eleazar. Então é o apelido daqueles que têm o nome Eleazar, e significa Deus ajude. Então, ou seja, o nome desse mendigo já é Deus ajude, meu filho, porque ninguém está a fim de te ajudar. Somente Deus pode te ajudar, Lázaro, porque outra pessoa não está disponível. Além disso, o texto diz que Lázaro não conseguia nem mesmo caminhar para ir até a porta desse rico. O verbo aqui no grego está na passiva, significa que as pessoas pegavam ele e levavam ele até a porta e soltavam ele lá. Ele era coxo, provavelmente ele não tinha o movimento das pernas, porque ele não conseguia caminhar até lá. E ele ficava então na porta desse rico, e para piorar a situação, os cachorros do bairro iam lamber a perna dele. Aí eu sei que você está pensando, porque na sua visão, cachorro é algo bom. Na sua visão, a não ser algumas pessoas que preferem gatos, não sei. A maioria gosta de cachorro hoje em dia. Então, quando um cachorro, você vê aqui no texto um cachorro lambendo, você fala assim, ah, que bonitinho. O cachorro dando compaixão para essas pessoas. Irmão, nesse primeiro século, o cachorro era algo completamente amaldiçoado. É tanto que os muçulmanos amaldiçoam os cachorros até hoje. Os cachorros estão lambendo as feridas dele porque ele não consegue enxotar os cachorros, mandar embora. E eles estão, então, lambendo as próprias feridas, úlceras. E Lázaro não tem forças para mandar esses cachorros embora. Além dele estar sofrendo, ele ainda passa por essa grande humilhação. E o texto diz, no versículo 21, que Lázaro queria uma coisa. Ele não queria a roupa púrpura. Eu também não, muito feia. Ele não queria aquele manjar dos deuses que estava em cima da mesa, como nós queríamos. Ele pede que ele possa se alimentar do que cai da mesa. Não daquilo que sobra na mesa. Não daquilo que o rei comeu e de repente, que esse rico comeu e de repente jogou e não quis mais e foi embora com seus amigos.
Ele pede aquilo que caiu, aquilo que sobrou, porque talvez, se ele pedisse os restos que estavam na mesa, ninguém daria para ele. Mas se ele pedisse aquilo que está debaixo da mesa, as pessoas teriam compaixão e falariam, pode se arrastar, pode chegar mais perto da mesa, come, briga com o cachorro antes deles comerem mais rápido do que você e pega o resto. Só que as Escrituras dizem que esse homem rico, nem isso ele deixava Lázaro fazer. Ele sabia, ele conhecia o nome desse mendigo que estava na sua porta e nunca ele fez nada. Mas o seu dinheiro, a sua ostentação, ele sempre valorizou. Você queria ser Lázaro? Com certeza não. Nenhum de nós quer ser Lázaro. Sabe qual é o problema? A gente está olhando essa história com os nossos olhos carnais, ao invés de olharmos essa história com os nossos olhos espirituais. Porque o rico por dentro era vazio. O rico por dentro tentava colocar coisas para que ele pudesse então ser mais feliz. Ele tentava que as pessoas admirassem ele pelas suas roupas. Ele tentava que as pessoas admirassem eles pelo seu banquete. Mas no final do dia ele continuava inútil, ele continuava alguém vazio por dentro. Enquanto Lázaro não tinha nada, não tinha ninguém, mas ele era cheio por dentro. Ele conhecia o verdadeiro Deus. Ele tinha a verdadeira felicidade, mesmo de barriga vazia, porque ele estava sempre com seu coração ligado no Pai. O próprio nome dele dizia, que Deus me ajude. Você acha que é diferente nos nossos dias? Se o dinheiro, irmãos, trouxesse a felicidade que a gente acha que ele vai trazer, por que os ricos tiram a sua vida? Por que eles usam drogas cada vez mais pesadas? Como o próprio Dostoiévski diz que quando nós tiramos Deus da jogada, nós temos simplesmente no homem um buraco, um vazio que é do tamanho de Deus. E eu discordo só desse final da frase. Deus é muito maior do que esse vazio, mas os homens tentam preencher esse vazio com qualquer outra coisa. Eles têm um vazio dentro de si. E aí eles tentam colocar mulheres, carros, dinheiro, viagens, mas no final da noite, eles continuam com esse vazio. Um vazio que somente Deus pode preencher. E os valores mudam. A história que Jesus conta, ela se inverte. E os valores que o mundo diz, aquele que o mundo fala, esse é um homem de sucesso, esse é um homem que nós devemos imitar, e esse é um mendigo qualquer, um miserável que deve morrer logo. A história muda, porque os valores de Deus, eles são muito diferentes dos valores da sociedade. Vamos ver então essa mudança. A partir do versículo 22, diz assim, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Irmãos, quando um mendigo morre, inclusive nos nossos tempos, ele é enterrado de qualquer forma. Ele é enterrado como alguém que ninguém respeita. No Brasil, em São Paulo, nós temos até aquele caixão. Vocês sabem muito bem disso, que é um caixão da prefeitura, onde você coloca o corpo de alguém que não tem um familiar, você coloca na terra e daqui a algum tempo você vai lá e faz o quê com o caixão? Tira, porque ele precisa ser usado por outro miserável que também não tem familiar algum. Lázaro provavelmente não foi enterrado da forma judaica. A forma judaica diz que se não houvesse um sepultamento digno, aquela pessoa talvez não pudesse entrar no céu. Já estão aqui, nesse momento, entrando alguns mitos dentro da religião judaica. Lázaro simplesmente, o texto diz que ele morre. O seu corpo, ninguém sabe o que aconteceu. Mas a sua alma, ela é levada aos céus por anjos. A história de Lázaro já começa a mudar. Aquele que era carregado por homens e era deixado à porta, agora os anjos vão recebê-lo. E além disso, o texto diz que no céu, onde a sua alma é levada, alguém recebe ele. E esse alguém é dito aqui, Abraão. Sabe que o maior homem para o judeu de todo o Antigo Testamento é o pai Abraão. Não tem ninguém maior que ele, e os judeus, às vezes, até mesmo idolatram Abraão, porque ele é o pai da fé. É um dos primeiros que começou essa jornada do povo pelo deserto, e depois, através dele, todos aqueles falam assim, nós somos descendentes de Abraão. Quando Lázaro vai para o céu, o homem mais importante que está no céu vai encontrá-lo. Agora você está perguntando o seguinte, mas o homem importante não é Jesus? A minha resposta é, quem está contando essa história, irmão, é o próprio Jesus. Ele estava vivo, ele não tinha morrido ainda. Então, depois dele, depois de outras pessoas, olha só, o próprio Abraão vai recebê-lo. E a sorte de Lázaro muda. Aquele que sofria, agora está consolado. Aquele que pedia comida, aquele que ninguém se importava, aquele que as pessoas pulavam por cima dele, agora ele é recebido por Deus,
simbolizando, na verdade, ele é recebido por Abraão, como um dos maiores homens da Bíblia, e ele se torna alguém importante nos céus. O valor é diferente. Às vezes nós não somos valorizados aqui. Às vezes tudo aquilo que a gente faz, a gente até se preocupa. Será que as outras pessoas estão vendo? Será que eu sou valorizado? Lázaro era valorizado por Deus. E Deus demonstra isso na chegada dele. Mas o rico, o que acontece com o rico? Ele tem um sepultamento. Ele tem uma festa. Imagine você como que é um velório de uma pessoa rica. Você já foi em algum velório de uma pessoa rica? Eu nunca fui em velório de pessoa rica. Tudo bem. Mas imagine só como é, você ir num velório. E antigamente não era como nós fazemos hoje. Nós temos alguns costumes que são mais brasileiros. Por exemplo, se você for nos Estados Unidos, no velório, as pessoas comem. Sabiam disso? As pessoas depois do velório vão para algum lugar ter uma refeição. Imagine como era a refeição nessa casa de rico. Todo mundo celebrando, entre aspas, ou chorando, porque agora esse rico, vestido de uma cor horrível, foi para o inferno. Aliás, morreu. Mas as pessoas, os irmãos deles, provavelmente devem ter falado assim: está na glória. Ele era muito importante aqui. Está no céu. Agora ele foi recebido aonde? Em Abraão, com o pai Abraão. Agora a roupa dele é púrpura e ainda brilha na glória de Deus. Será que aconteceu isso? Vejamos então o versículo 23, que diz: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O rico, aquele que se achava, aquele que tinha tudo nessa terra, a sua alma é lançada no inferno. E ele olha para o céu e ele vê quem? Aquele que ele achava um miserável. Aquele que ele nunca quis dar migalhas. Aquele que simplesmente é alguém inferior a ele. E você deve pensar o seguinte: pastor, o inferno muda as pessoas. Porque eu aprendi que quando você vai para o inferno, você está lá pagando os seus pecados, então as pessoas estão sofrendo. Você já deve ter visto alguns filmes sobre o inferno. Deixa eu te contar uma coisa. Esses filmes não são bíblicos, a maioria deles não é. A maioria dos relatos que nós temos do inferno são a partir de 2 livros, chamados A Divina Comédia, ou então Paraíso Perdido, do John Milton. São livros que falam sobre o inferno, mas não seguem a Bíblia, ensinam mitos, e a gente lê aquilo e traz para esse contexto nosso, que nós achamos que é. Aqui, então, esse rico, a alma desse rico, porque o corpo dele ainda não foi lançado, será lançado no lago de fogo, lá no final. A alma desse rico, ela é perturbada, então. Não por Satanás, que Satanás não está no inferno, nunca esteve. Não por qualquer outra coisa, mas é um fogo, irmãos, que não é um fogo que nós conhecemos. Porque o fogo que nós conhecemos pode atingir apenas a carne, mas é algo que atinge, além disso, a alma. É um tormento tão grande que até a alma das pessoas que estão no inferno clamam e acham que tem um corpo. Porque o pedido dele é um pedido muito estranho para uma alma. Ele olha para Lázaro e ele pede: Abraão, peça para que Lázaro molhe o dedo e coloque na ponta dos meus lábios para que eu possa ter um pouco de refresco. Sabe qual é o problema aqui? Esse rico não mudou. Ele continua o mesmo arrogante, o mesmo orgulhoso, o mesmo que acha que as pessoas devem servi-lo. Porque mesmo ele no inferno, ele olha para Abraão e ele olha para Lázaro e pensa que Lázaro é menor do que ele. Ele fala para Abraão: Abraão, manda esse servo molhar o dedo e trazer aqui, molhar a minha boca, porque eu tenho sede. Ele ainda continua tratando Lázaro como se fosse inferior a ele, como se fosse ainda um servo. O inferno não é para mudar as pessoas, é simplesmente para castigar aquilo que elas realmente são. No inferno você pode pensar que as pessoas estão eternamente desesperadas por um perdão, mas muitas delas ainda continuam pecando. Imagine só que um ateu que odeia Deus e vai para o inferno, ele chega no inferno e ele fala: agora eu amo, por Deus ter me lançado aqui. Ele continua, até mesmo dentro do inferno, amaldiçoando o Deus que ele odeia. As almas que estão lá, elas sabem o motivo que elas estão lá. E muitas delas não mudam, continuam iguais na sua arrogância, no seu orgulho. E esse homem é uma das provas disso. E além disso, além dele falar para que Lázaro molhe a ponta do dedo, ele começa agora a discutir com Abraão. E detalhe,
Você pode pensar assim: ah, pastor, mas esse rico não conhecia a Bíblia. Ah, pastor, mas esse rico não sabia do que ele estava fazendo. Ele sabe quem é Abraão, ele lembra. E aqui muitos teólogos colocam que esse rico provavelmente era da linhagem de Abraão, provavelmente ele era filho dos israelitas, porque ele conhece até mesmo os ritos que existem ali. Ele sabe de Moisés e dos profetas, ele sabe quem é Abraão, e mesmo assim, ele não segue a lei. Então ele diz, clamando no versos 24, para que Abraão mandasse que o servo pudesse então servi-lo. E Abraão responde: lembra-te, recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém aqui, ele está consolado, tu em tormentos. Um detalhe, nesse texto, alguma vez, você vê Lázaro falar? Tem algum momento que Lázaro fala alguma coisinha? Irmãos, ele nem precisa se defender. Ele nem precisa falar nada. O próprio Deus o defende. E muitas vezes a gente pensa que nós, cristãos, precisamos de uma defesa que seja muito mais enérgica, uma defesa que seja muito mais violenta, sendo que Abraão mesmo fala: Lázaro, deixa comigo. Não precisa nem mesmo tentar se defender. Eu cuido de você. Alguém que não era cuidado por ninguém. Alguém que era desprezado. No céu, Abraão cuida. Abraão é aquele que cuida, então, daqueles que nós iríamos desprezar. E depois, no verso 26 diz: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para os outros não podem, nem os de lá passar para nós. E isso aqui, ele pode te trazer dois sentimentos. Um sentimento de alegria ou um sentimento de tristeza. Depende para onde você vai. Porque as pessoas que foram lançadas no inferno, naquele momento está selado o destino delas. Elas sofrerão eternamente. Não acredite no que a Igreja Católica fala sobre o purgatório. Foi uma invenção da Idade Média, onde dizia que as pessoas iam para algum lugar e elas sofreriam com vento no seu rosto, e de repente o vento no seu rosto, depois de muitos anos, e um pouquinho de fogo faria você pagar os seus pecados. E aí viria um anjo e falar assim: já cansou de tomar vento no rosto? Ah, já cansei. Pega a mão da pessoa e leva para o céu, e pronto, agora você está salvo. E a minha pergunta para os católicos é: por que Jesus veio então? Se eu conseguiria pagar meus pecados com um ventilador na minha cara. Por que Jesus veio? Isso é mentira, isso é engano. O inferno é um lugar onde as pessoas estão ali para sofrer e elas não têm mais consolação. Sabe por que você pode ficar alegre? Porque no céu não tem como você ser lançado no inferno, nunca mais. Isso não é um alívio? Pode fazer assim agora, ó. Respira, se você for salvo. Quando eu era criança, irmãos, eu tinha um pensamento muito fértil. E eu achava que se eu fosse para o céu e de repente eu estivesse correndo e eu batesse meu pé na quina de alguma coisa, eu poderia perder minha salvação dependendo da palavra que saísse da minha boca. E você entendeu qual era. Eu pensava que em qualquer momento dentro do céu eu poderia falar alguma coisa e aí eu olharia para Jesus, estava tão bom, vai para o inferno agora. O lado bom de tudo isso é que quando nós vamos para o céu ser consolados, lá em Apocalipse diz que não vai ter mais tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor. Nós seremos consolados para sempre. E isso não é dom nosso, isso vem de Jesus Cristo. Quando nós estivermos no céu, a semente do pecado que habita em nós será retirada, e nós não teremos nem mesmo o desejo de pecar. E nós poderemos passar com os nossos familiares a eternidade celebrando com Cristo. Isso para nós é uma boa notícia. Mas para o homem dessa nossa história, não é. E ele continua, olha só, ele está no inferno e agora ele chama Abraão de mentiroso. Mas ele já está no inferno, o que vai acontecer na vida dele? E ele chega e diz assim no versículo 27, ele replica: Pai Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunhos, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele fala: Abraão, eu tenho 5 irmãos, eles também vestem uma cor horrível como eu, e eles estão lá na terra, esperando, e eles vão morrer, eles vão ir para o mesmo lugar como eu. Faz o seguinte, tá vendo Lázaro? De novo, deixa Lázaro quieto. Tá vendo Lázaro, o servo? Manda ele lá, e fala para ele contar para os meus irmãos que existe um inferno,
e eles vão parar, eles vão mudar a sua vida. E a resposta de Abraão é: eles têm Moisés e os profetas. Basta escutar, e eles serão salvos. Irmão, eu sei que poderia gerar algum impacto, e geraria. Imagine você vai num velório de um conhecido da sua rua. Você conhece ele desde a sua infância, e de repente você vai no velório, você vê o corpo descendo, você vê ali colocando terra, você consola os familiares, seus vizinhos, de repente você chega na porta da sua casa e ele está lá de novo. Aí você fala: mas eu acabei de ir no seu velório. E ele fala: não, eu vim te falar, seu irmão está no inferno. E ele falou para você mudar de vida. O que você faria? O irmão ali falou: desmaiava. Pode ser, é uma das opções. Você acabou de ver ele ser enterrado. Geraria um impacto? Ah, como geraria um impacto. Mas Abraão fala: não adiantaria de nada. Porque essas pessoas, elas têm tanto orgulho e tanta vaidade, e os valores deles não são os valores bíblicos, são os valores do mundo, que eles mudariam por pouco tempo. Eles dariam um dinheirinho para algum mendigo, e olhariam para o céu e falariam: ó, eles ajudariam outras pessoas, dariam um pouquinho para missões, ajudaria o pastor Géser para ir para Guiné-Bissau. Eles iam ajudando as pessoas e achando que aquilo seria necessário. Mas eles fariam como uma vez. Uma vez eu vi, não é dessa igreja, graças a Deus, eu vi uma pessoa que foi entregar sopa para os mendigos. E a pessoa tirou uma foto assim, ó, entregando sopa, hashtag ajudando os necessitados, entregando sopa para as pessoas. A Bíblia fala que o que você faz com sua mão esquerda ou direita, que a outra não veja. Porque os valores dessas pessoas, até mesmo em ajudar, são valores corrompidos pelo mundo. Elas querem um aplauso, elas querem as curtidas dizendo: olha só, você é um bom samaritano. Mas o coração delas continua o mesmo. Abraão fala: não adiantaria alguém ressuscitar dos mortos, porque ela ainda não se converteria. Teve uma pessoa que ressuscitou dos mortos, e mesmo assim, muitos hoje em dia não se converteram. É o homem que está contando essa história. É o próprio Jesus Cristo que dá testemunho dele mesmo. Irmãos, as pessoas que olham para a Bíblia, olham para o Antigo Testamento e falam: olha, pastor, isso é algo ultrapassado, isso é algo cultural. Talvez eu não preciso seguir tudo aquilo que está dizendo, porque eu acredito de uma maneira diferente. Cuidado, você é o homem rico, que olha para as Escrituras e segue a sua vida de qualquer forma. Talvez você olhe para o seu casamento e você venha fazer um aconselhamento bíblico e os pastores, os seminaristas falam para você resolver o seu casamento, você tem que tirar o pecado, você tem que fazer isso, isso. Você fala assim: ah, obrigado por nada. Eu prefiro fazer da minha maneira. Se você cria um filho e você prefere seguir as tendências do que o Instagram, do que os pedagogos dizem que agora é a nova moda na criação, se você quer seguir Piaget, Vygotsky e qualquer outro e excluir a Bíblia dizendo que ela não serve, você é igualzinho a esses ricos. Seus valores são valores culturais, seus valores são valores corrompidos. E você está deixando a Sagrada Escritura de lado, achando que a sua vida pode ser bem-sucedida. Irmãos, em Provérbios diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar. E quando crescer, eles não vão se desviar. Você sabe que isso não é um mandamento, é um conselho. Porque o contrário é verdadeiro. A única esperança que você tem do seu filho dar certo não é a melhor escola, não é colocar ele no inglês, não é fazer intercâmbio, é você ensinar o evangelho para ele. Porque você ensinando o evangelho, o próprio em Provérbios já diz, haverá esperança para ele. Mas se você não ensinar o evangelho, a esperança foi jogada fora. E todo o demais que você der para ele será inútil. No final da vida, talvez seu filho seja alguém muito rico, muito bem-sucedido, mas vai para o inferno, porque a alma dele não foi cultivada. A minha pergunta para vocês hoje é: qual é o seu valor? Aonde estão os seus valores? Será que você quer ser igual às pessoas que estão no mundo, que têm tudo, mas não tem aquilo que é de melhor, que é o próprio Jesus Cristo? Ou será que você tem que ter mais humildade, aceitar as Escrituras e louvar ao nosso Deus por ter nos ensinado como caminhar? Jesus aqui está falando para os fariseus e para os escribas.
são homens da lei, são teólogos com mestrado e doutorado. Jesus está falando para eles, vocês não conhecem Moisés. Vocês não conhecem os escritos. E em outro versículo Jesus fala, porque se vocês conhecessem Moisés direito, vocês iriam me seguir. Se vocês conhecessem a quem os profetas profetizaram, vocês iriam me seguir. Meu chamado para vocês hoje, volte para a Bíblia, volte para a palavra de Deus, volte para Cristo. E todas as outras explicações, é só você ver o vídeo da Marisa. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós queremos, Pai, nessa noite refletir sobre a Tua palavra. Uma palavra que confronta os nossos valores. Quantas vezes, Deus, trazemos os conceitos do mundo para a nossa vida? Criamos os nossos filhos, nós seguimos o nosso casamento, nós pensamos no nosso trabalho, nas riquezas, e tudo isso nós fazemos sem a Tua palavra, Deus, seguindo o que algum pensador da moda tem a nos dizer. E depois, Deus, nós vemos a nossa família se desfazendo, os nossos filhos abandonando o Teu evangelho, o nosso casamento se destruindo aos poucos. E muitas vezes, Deus, colocamos o nosso coração nas riquezas, nos bens, pensando que aquele vazio que nós sentimos, ele será suprido por muito trabalho. Ele será suprido porque nós temos uma condição melhor para dar para os nossos filhos. Mas esquecemos, Deus, que ter riqueza sem ter Cristo torna a riqueza inútil. Que nessa noite, Deus, possamos voltar à Tua palavra. Possamos olhar, Deus, quais são os valores que o Senhor quer para nós. Possamos usar, Deus, a Tua palavra no nosso casamento. Possamos usar, Deus, a Tua palavra na criação dos nossos filhos, no nosso namoro, na nossa faculdade e no nosso trabalho, Pai. Confiar que o Senhor tem a única verdade para nós. E confiar que todo o escrito do Antigo Testamento aponta para uma pessoa. E essa pessoa é Teu Filho Jesus Cristo. Deus, se tem alguma coisa no nosso coração nessa noite que se tornou um ídolo, seja riqueza, seja um filho, seja qualquer coisa, que o Senhor possa visitar o nosso coração e retirar, Pai. Que o Senhor seja soberano nas nossas vontades. Que o Senhor seja soberano nos nossos valores. Que o Senhor possa restaurar, Pai, aquilo que se perdeu. Se um dia, Pai, alguém nessa igreja valorizou coisas ao invés de pessoas, se valorizou muito mais a riqueza, Pai, ao invés de ajudar o próximo, ao invés de ajudar a sua própria família, que o Senhor possa dar a oportunidade, Deus, de restaurar. Restaura, Pai, as famílias. Restaura, Senhor, os filhos que estão longe da Tua casa, Pai. Traga eles para perto. E tenha misericórdia de nós, porque nós perecemos, Pai. Que essa semana possa ser uma semana diferente para nós. Que Teu Espírito Santo nos incomode para que possamos ler mais a Tua palavra, Deus. Para que possamos orar cada vez mais. Para que possamos buscar, Deus, os valores eternos. Para que possamos corrigir, Deus, a nossa vida. Porque somente assim teremos uma felicidade eterna. Que possamos deixar de lado, Pai, todos os ídolos que são inúteis na nossa vida. E que possamos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio e pela exortação dessa noite. E te pedimos, continue falando conosco durante a nossa semana. Em nome de Cristo Jesus. Amém.